Mais um tema bem polêmico, edital do BNDES com concurso exclusivamente para negros. Meu nome é Marcos Gomes, sou defensor público do Estado de São Paulo e professor de Direito Constitucional aqui do Estratégia Carreiras Jurídicas. Desde já, não esqueçam de deixar o seu like, seguir o canal do Estratégia Carreiras Jurídicas para vocês se manterem sempre bem informados. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, publicou edital para um concurso denominado Pequena África, concurso internacional de arquitetura e urbanismo para a seleção de ideias de intervenções arquitetônicas e urbanísticas a serem realizadas na região da Pequena África, localizada no bairro do Santo Cristo, Saúde, centro da cidade do estado do Rio de Janeiro. Porém, um ponto do concurso vem causando inúmeras polêmicas no âmbito jurídico e político, qual seja, trata-se de um concurso exclusivamente para negros. Eu vou realizar a leitura de trecho do edital para vocês. Poderão participar do concurso de seleção pessoas físicas ou jurídicas, desde que, em qualquer das hipóteses, o participante isolado ou líder ou representante de pessoa jurídica seja arquiteto negro ou urbanista negro, devidamente registrado no seu conselho regional de origem ou congênere, diante da relevância temática e pelo contexto histórico e cultural em que serão implantadas as intervenções urbanísticas, sem prejuízo das demais qualificações exigidas no edital. A partir dessa polêmica instaurada, questiona-se: seria possível uma seleção exclusivamente baseada na cor da pele? Historicamente, a constitucionalidade ou inconstitucionalidade do sistema de cotas foi muito debatido na visão filosófica em nosso país. Porém, pragmaticamente, esse tema é muito pouco debatido na doutrina jurídica. Ou seja, discute-se filosoficamente se é possível ou não o sistema de cotas e muito pouco se discute, na prática, quais seriam os critérios para que um sistema de cotas seja ou não constitucional. Nós iremos abordar um tema que o aluno dificilmente irá encontrar nos manuais jurídicos sobre o tema. Vamos começar aqui trazendo os argumentos favoráveis e argumentos contrários aos sistemas de cotas. Quem é contrário ao sistema de cotas geralmente vai dizer: olha, o sistema de cota viola o princípio da isonomia, criando uma discriminação reversa. O sistema de cota viola o critério republicano da meritocracia. Eles dizem que cada pessoa deve ser avaliada individualmente e não como membro de um grupo. E essa ideia do sistema de cotas trata-se de uma medida imediatista e inapropriada para a solução do problema. Por outro lado, vamos trazer aqui, em apertada síntese, os argumentos favoráveis ao sistema de cotas. Primeiro argumento: a necessidade de uma justiça compensatória, ajustando falhas cometidas no passado. Trata-se de implementar a ideia de justiça retributiva. O sistema de cotas ele promoveria a diversidade, permitindo uma sociedade mais justa e tolerante. Por fim, um argumento que é sempre levantado por quem é a favor do sistema de cotas, eles nos dizem que, ainda que que as cotas não solucionem o problema definitivamente, promove uma igualdade real. Analisei com vocês aqui, em apertada síntese, os argumentos favoráveis e os argumentos contrários ao sistema de cotas. O que diz o Supremo Tribunal Federal? A Suprema Corte possui dois julgados muito paradigmáticos, envolvendo cotas em universidades públicas e cotas em concursos públicos. Em ambos os casos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que é constitucional o sistema de cotas. Então, na ADPF número 186, o Supremo Tribunal Federal disse: a ideia de cotas no processo de seleção para ingresso em instituição pública de ensino superior é sim constitucional. E na ADC 41, mais uma vez, o Supremo Tribunal Federal disse que é válido o sistema de cotas na ADC 41, cotas para certames de concursos públicos. Agora, vamos evoluir e vamos criar uma linha de raciocínio sobre essa temática, sempre buscando trazer aqui para os nossos leitores, para quem está assistindo o vídeo, a dialética, para que vocês conheçam as duas correntes existentes sobre os temas. E seleção exclusivamente baseada na cor da pele, seria possível ou não? Então, analisada a possibilidade de adotarmos ações afirmativas inerentes a um sistema de cotas, a partir desse momento, vamos analisar pragmaticamente se um programa de cotas e seleção exclusiva baseado na cor da pele seria ou não constitucional. A grande questão é como verificar na prática se uma ação afirmativa é válida. O Supremo Tribunal Federal sempre se voltou para uma análise mais filosófica e menos
pragmática, analisando menos os critérios de validade. Ou seja, tanto a nossa doutrina quanto os nossos tribunais discutem apenas se a ação afirmativa é válida ou não, deixando em segundo plano eventuais critérios para a sua validade. Nos Estados Unidos, por exemplo, as questões pragmáticas de validade são amplamente debatidas, com destaque para dois casos extremamente importantes. O primeiro caso se refere-se ao caso Bakke, que tratava de percentual de 16% para sistema de cotas em ensino superior, e nesse caso Bakke definiu-se o critério. Já vou trazer para vocês quais seriam esses critérios. O segundo caso se refere ao caso Bollinger, caso Lee Bollinger. Esse caso se tratava de pontuação para ensino superior. E nesse caso, no caso Lee Bollinger, ratificou-se o critério. Na common law, a grande importância é definir o critério para a formação de precedentes. As opções nesses casos de sistema de cotas seriam um critério soft, um critério leve, ou um critério hard, um critério forte, ou um critério denominado strict, um critério radical, severo. E a corte americana adotou o critério mais radical. Então, o crivo para o sistema de cotas para uma ação afirmativa será o mais rigoroso possível. E de acordo com a Suprema Corte americana, teríamos que respeitar 3 condições. Primeira condição, imperativo interesse do governo. Ou seja, tem que demonstrar que o governo possui interesse imperativo no caso concreto. Segunda condição, o programa deve ser desenhado sob medida para o fim visado. É o que os norte-americanos falam de fit, cabimento, demonstração de que o programa é feito sob medida para o fim visado. Aqui analisa-se a ideia de proporcionalidade no caso concreto. E terceiro critério, demonstração de que o fim visado não seria alcançado senão pelo meio proposto. Ou seja, aquele meio seria o único possível para alcançar o fim almejado. E se qualquer critério não for respeitado, a ação afirmativa seria inconstitucional. E, conforme a jurisprudência americana, é possível termos ações afirmativas, mas não como elemento essencial de admissão. Então, a partir desses critérios analisados pela doutrina e pela jurisprudência dos Estados Unidos, essa seleção e análise do BNDES seria de constitucionalidade duvidosa. Mas isso não quer dizer que o critério norte-americano deva ser aquele adotado no Brasil. Então vamos analisar aqui alguns precedentes que nós já temos aqui no nosso país. E precedente aqui que eu vou trazer para vocês dos dois lados. Primeiro, o caso DPU versus Magazine Luiza. A Magazine Luiza, essa empresa realizou um programa de trainee exclusivamente para negros. Posteriormente, foi ajuizada uma ação civil pública pela Defensoria Pública com o objetivo de obrigar a empresa privada a reiniciar o programa de trainee, excluindo-se qualquer tipo de exclusividade de inscrição fundada em raça, cor, etnia ou origem nacional. Esse processo tramitou na 15ª Vara de Brasília, essa ação foi julgada improcedente e o tribunal confirmou a improcedência. Quais foram os fundamentos analisados pela 15ª Vara de Brasília e pelo TRT? Argumento doutrinário, princípio da igualdade. Igualdade material, igualdade como reconhecimento. Normativa internacional, Convenção Internacional sobre Eliminação de todas as formas de discriminação racial. Normativa nacional, Constituição Federal, Estatuto da Igualdade Racial. Argumento jurisprudencial, as duas decisões que eu trouxe para vocês do Supremo Tribunal Federal. Qual que é o problema desses julgados? Os magistrados, mais uma vez, enfrentaram a questão no âmbito filosófico, deixando de lado o critério quantitativo, prático e de validade no caso concreto. Então, analisou-se aqui apenas a questão filosófica. É possível cotas ou não? Disse que esse programa de treino da Magazine Luiza, ele é válido, mas o tribunal não enfrentou critérios de validade, não enfrentou questões pragmáticas. Por outro lado, em um caso mais antigo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julgou inconstitucional uma Lei Estadual 3708, lá de 2002, que teria afrontado o princípio da razoabilidade, criando 40% de vagas na universidade estadual para negros e 50% para egressos de escolas públicas, restando apenas 10% para brancos oriundos de escolas particulares. Esse julgado que nós tivemos no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro foi, inclusive, uma questão de prova do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, concurso para magistratura. Então vejam aqui que nós temos posições dos dois lados. E aí, nesse julgado, fala-se da desproporcionalidade em termos apenas 10% para os candidatos em geral. De forma a apresentarmos aqui um material muito didático para os nossos alunos,
eu quero trazer para vocês, então, duas correntes sobre o tema e seus fundamentos. A primeira corrente envolve aqui a constitucionalidade desse sistema de seleção fundada exclusivamente na cor da pele. Primeira corrente, então, primeiro argumento. Com a passagem de um Estado social para um Estado constitucional de direito, a democracia passa a ser não apenas o direito da maioria, como também o respeito ao direito fundamental das minorias. E dentro dessa ideia, desse avanço, nós também tivemos um avanço na noção do princípio da igualdade, que era igualdade formal, lá no constitucionalismo liberal, passou a ser uma igualdade material no constitucionalismo social, e no neoconstitucionalismo passamos a ter aí a ideia de igualdade como reconhecimento, significando respeito devido às minorias, sua identidade e suas diferenças, sejam raciais, religiosas, sexuais ou quaisquer outras. Segundo fundamento dessa primeira corrente, tanto o Estatuto da Igualdade Racial, lá no artigo 39, como também a Convenção Internacional sobre todas as formas de eliminação de discriminação racial, artigo 1º, inciso 4, estimulam a referida prática. Terceiro fundamento, o programa fortalece a ideia de justiça compensatória, ajustando as falhas cometidas no passado, implementando aqui a ideia de justiça retributiva. Quarto fundamento, é importante destacar aqui um fundamento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, a DPF 186 e a ADC número 41. Quinto fundamento, a não aplicação dos critérios adotados no sistema norte-americano, notadamente diante da essência da realidade brasileira, bem como dos fins almejados pelo concurso de seleção. Segunda corrente, que vai ser contrário a esse sistema de seleção baseado exclusivamente na cor da pele. O estudioso deverá fazer uma diferenciação entre programa de cotas e seleção exclusivamente baseado na cor da pele, o que nesse caso seria vedado pela Constituição Federal, com destaque ao artigo 7º da Constituição Federal, que diz que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição essencial. Artigo 7º, inciso 30, proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critérios de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. E o artigo 3º fala que constitui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. De acordo com essa corrente, essa contratação, ao invés de promover a igualdade, estaria gerando a exclusão de outros grupos de trabalhadores, a exemplo de índios, refugiados, asiáticos e outras raças ou etnias, minoritárias ou não. Excluiria ainda as mulheres brancas, asiáticas, necessitadas, dentre outras. A seleção, nesse caso, teria exorbitado os limites do Estatuto da Igualdade Racial. A ação afirmativa deve promover igualdade de oportunidades, sem privar a generalidade dos indivíduos dos meios de participação social no mercado de trabalho. Esse programa ainda feriria o princípio da proporcionalidade, excluindo completamente determinadas pessoas de ingressarem nos programas da empresa, ainda que futuramente. E é possível sim termos ação afirmativa, mas não como elemento essencial de admissão no certame. Por mais que se deseje alterar a realidade brasileira, existem marcos normativos, nacionais e internacionais, e limites a serem respeitados. Meus amigos e amigas, em conclusão aqui para vocês, eu sei que o tema é muito polêmico e vai trazer muitos debates acadêmicos. Nosso objetivo aqui é sempre fazer a dialética, possibilitando uma reflexão e senso crítico para os nossos alunos, que, eventualmente, caso isso seja cobrado em prova, vocês saibam dialogar, criticar eventuais correntes existentes. Não esqueçam de deixar o seu like, seguir o Estratégia aqui no YouTube, seguir a gente em nossas redes sociais. Estamos aqui sempre trazendo muitas novidades para os nossos alunos. Pessoal, um grande abraço a todos e sucesso nos estudos.